Seja muito bem-vindo, você aí que está nos acompanhando. Provérbios capítulo 11. Não se esqueça, deixa seu joinha aí se gostou. Se não gostou, cara, deixa seu negativo aí, ó. É melhor do que você passar sem fazer nada. Pegou? O Senhor detesta balanças desonestas, mas o peso justo é o seu prazer. Deus, ele não gosta de desonestidade, porque ele é honesto. Antigamente as pessoas pegavam aquela balança e você consegue adaptar o peso. 2 pesos, 2 medidas, também é um outro princípio bíblico. Então as pessoas tinham um peso honesto e um peso desonesto. Então isso serve para a vida, entendeu? A sabedoria, ela é honesta. Quando vem a soberba, a desgraça não tarda, mas com os humildes está a sabedoria. A sabedoria, ela é criteriosa em escolher suas companhias. Ela gosta de pessoas humildes. Lembrando o seguinte, a humildade não é pobreza. Tem pessoas que são pobres, mas não são humildes. A humildade, ela é um princípio espiritual. E ela tem a ver com a capacidade que você tem de se humilhar. A capacidade que você tem de ser ensinável, de ser tratável. Bem-aventurados os humildes de coração. Esses vão herdar o reino dos céus. Já pegou, né? A sabedoria gosta de andar com gente que é do reino. A integridade dos retos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destruirá. Ah, mas eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer agora, eu não conheço muito bem os meus propósitos. Tudo bem. Você vai ter que avançar para descobrir certas coisas. Mas uma coisa você precisa ter, se você quer ter um caminho reto, um caminho próspero e um caminho que agrada a Deus. Seja íntegro. Tenha integridade, seja inteiro naquilo que você faz e nos seus princípios, sabe? Noé, a Bíblia não descreve muitas virtudes dele, mas a Bíblia fala algumas coisas que dá pra gente aplicar. Dá pra você pegar isso. Noé era um homem íntegro e reto e justo. Tá vendo que é tudo que tem aqui? Reto, justo, íntegro, e ainda fala, Noé andava com Deus. A sabedoria, ela gosta de andar com pessoas que são assim, íntegras, inteiras, elas estão ali de verdade. A Bíblia tem um monte de gente que pensava que servia a Deus, que fingia que servia a Deus, mas elas não eram inteiras, e o próprio Deus denuncia isso. Deus fala assim, ó, vocês me adoram maquinalmente, como uma máquina. Vocês aprenderam religiosamente como que faz isso, mas o coração de vocês, ele está longe, ele não me pertence. Vocês me adoram com lábios, mas o coração está longe. Isso não é inteiro naquilo, sabe? Vou te fazer uma pergunta para você pensar. Satanás é um cara íntegro? Muitos vão associar a palavra integridade com uma virtude boa, né? Satanás, ele é íntegro. Ele é íntegro naquilo que ele é. Ele é inteiramente mal. Ele é íntegro. Ele é inteiro naquilo. Ele não é um pouco mal e um pouco bom. Isso não é íntegro. Isso é algo dividido, isso é algo dúbio. Satanás não, ele é íntegro. E ele deixa muito bem claro o que ele veio fazer. Ele veio roubar, ele veio matar e ele veio destruir. Ele é íntegro em ser mal. Não só o demônio, outras pessoas más ao longo da história, elas também foram íntegras em ser cruéis, más. Então, o cara que é íntegro mal, ele não tem interesse de se parecer bom ou de fazer algo bom. Só que o cara que é bom, ele vive cometendo maldades, ele não é íntegro na sua bondade. Então tem pessoas que elas não são íntegras no seu casamento,
tem pessoas que não são íntegras na palavra que dá, tem pessoas que não são íntegras naquilo que se dispõe a fazer, tem pessoas que não são íntegras com Deus, tem pessoas que não são íntegras com amigos, com família, com princípios, ela não é inteira, entende? Aí eu posso te dar uma outra visão de Jesus, do perigo disso. Jesus ele fala assim, ó, se os seus olhos forem bons, ou seja, inteiramente bons, se os seus olhos forem íntegros em bondade, é fato, o seu corpo vai refletir luz. Você será uma pessoa luminosa. Agora, porém, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Se você for mau, é uma maldade íntegra, você é inteiramente mau. E o que é a consequência? Você mostra essa maldade. O seu corpo está em trevas. Agora, porém, aqui é o detalhe. Se o que há de bom em ti for maldade, se a luz que existe em ti, ela for trevas, que grandes trevas serão. Por quê? Você pensa que é bom, mas você é mau. Você pensa que é luz, mas você é trevas. Você não é íntegro. Você pensa que é sábio, mas é tolo. Então, avalia isso em você, avalia isso na sua vida. Se tiver faltando, ajusta, dá para ajustar. Tem pessoas que elas não tinham integridade em Deus e elas conquistaram isso. Elas observaram aonde faltava e elas preencheram aquilo que faltava e ficou inteiro. A terra, ela não era íntegra, a terra ela era sem forma e vazia. E aí Deus preencheu, fez ela ser íntegra, inteira, completa. Eu acho que essa aqui já valeu o vídeo, tá? Deixa aí um top, deixa aí um putz, deixa aí um amém, sabe? Mas é para deixar vários, tipo palminha, põe várias palminhas, se for a mãozinha pro alto, põe vários. Se for o amémzinho, põe. Se valeu para você, entendeu? Ajustou isso na sua vida? Então, ó, vou te dar o caminho. Primeiro, avalia de verdade, joga luz e enxerga. Viu que precisa ajustar? Ajusta. Fez o que tem que ser feito em você? Isso vai te dar muito mais sensibilidade, muito mais clareza para você enxergar. Olha as pessoas à sua volta. Eu tenho me ferrado em várias coisas, porque eu tenho ouvido conselhos e feito alianças com pessoas que não criaram a integridade. Que é a integridade em conjunto? Unidade. Os dois se tornam um só. Os dois são inteiros naquilo. Então, essa aliança, ela vai mascar, ela vai falhar. Então, a gente precisa o quê? Dentro de nós e em nossa volta. Se são pessoas que você acredita que vai estar dentro daquele propósito e tudo, investe. Unidade, inteiro, um número inteiro. Esse número 2 que se juntam no casamento, por exemplo, e as outras alianças também é um reflexo disso, elas se tornam um. Então, para formar não é meio por meio, ou seja, eu com a minha metade, a minha esposa com a metade dela, a gente se junta, forma um. Não é isso. Deus ele faz virar um através da multiplicação. Deus ele multiplica. Guarda isso, Deus multiplica. A prosperidade é multiplicação. A prosperidade não é divisão, a prosperidade não é soma, a prosperidade ela não é subtração, ela é multiplicação. Então, eu e minha esposa, eu tenho que ser inteiro e ela tem que ser inteira. E a gente multiplica o que a gente tem. 1 vezes 1 é igual a 1. Se tiver um inteiro com um meio, isso subtrai o outro. Não fica inteiro, fica meio. Se for 2 meio, isso eu acho que é 0,25. Meio vezes meio, depois você confere aí. Ou seja, o que vai ser inteiro, 1 vezes 1. 2 inteiro formam uma unidade. Tem que ser íntegro. Vou te mostrar Noé. Noé era íntegro,
Noé era reto, justo e ele andava com Deus. Beleza? Tem pessoas que foram salvas do dilúvio, mas elas não foram salvas porque elas eram do mesmo caráter de Noé. E aí elas ficam no meio do caminho. Filho dele. E Deus usa para quê? Para manter a linhagem dos filhos dos homens, que são aqueles que estão perdidos e não vão encontrar salvação, mas vão poder ter uma vida aqui na terra. Que é o mesmo que aconteceu com Caim. Deus não quis eliminar Caim, mesmo Caim não sendo dos justos, íntegros, retos, e deixou Caim ter uma vida, e uma vida boa, tá? Caim foi um cara riquíssimo, próspero, teve muitos filhos, desenvolveu muita tecnologia, Deus deixou. Mas no plano eterno, do reino dos céus, não fez parte. E o reino dos céus, ele começa a fazer parte da sua vida aqui. Então Caim não viveu o reino dos céus aqui, o reflexo do reino dos céus, a sombra do reino dos céus, e não viveu o reino dos céus na eternidade. Abel, o irmão dele que ele matou, está lá. Sete, que é o irmão dele, que seguiu depois a linhagem dos filhos de Deus, olha a diferença, filhos de Deus e filhos dos homens. Sete está lá. Você precisa se perguntar, questionar se você faz parte disso. Se você faz, você precisa entender quais são os critérios. A sabedoria se interessa nisso. Ela quer andar com essas pessoas, as pessoas do reino. A justiça dos retos os livrará, mas os infiéis serão pegos. Quando o ímpio morre, morre a sua esperança. E o que ele esperava do seu poder some. Que doideira. Você quer testar a espiritualidade de alguém de verdade? É você ver o final da vida. É a morte. O que me deixa maluco, hoje eu já desapeguei disso, mas eu ficava maluco. O tanto de pessoas que se dizem de Deus, que pertencem ao reino de Deus, mas na hora que você fala, quer ir para o céu? Quer ir agora? Não quero não. E a pessoa morre de medo da morte. A morte é um problema. Então essas pessoas não enxergaram o céu. Elas ainda não desfrutam do céu. Elas até então não fazem parte do céu. Quando o céu faz parte de você, quando você vive isso, cara, você quer ir para lá o máximo que você puder. Você quer aquela colherzinha de sorvete. Sabe quando você experimenta o sorvete? Você pega e experimenta a colherzinha. Demonstração grátis. Você provar o sabor do sorvete. Você provou o sorvete mais gostoso da sua vida. Não tem algo que seja melhor. Você não quer tomar o sorvete todo? Você não quer a sorveteria para você? Isso é o reino dos céus. Deus, ele te dá aquela colherinha. E aí quando você fala assim, ó, eu quero isso para mim, Deus fala, então tá bom, a sorveteria é sua. Você é meu herdeiro, você é meu filho, toma aqui, toma posse. Agora distribui colherzinha para as pessoas. Tem um monte de gente que não curte sorvete. Tem um monte de gente que tem intolerância a sorvete. Eu vou falar nem a lactose, porque você vai falar, mas tem sorvete sem lactose. Tem gente que tem intolerância a sorvete. Tem gente que não tolera o reino dos céus, porque elas pertencem ao inferno. Tem gente que não tolera os princípios de Jesus. É intolerável, é insuportável, não dá. O justo é libertado da angústia, mas o ímpio a recebe em lugar dele. O ímpio destrói o próximo com o que diz, mas os justos são libertados pelo conhecimento. O que o ímpio diz é destruidor, mas o justo, quanto mais ele conhece as coisas, até se for algo ruim, isso é libertador. Vou te dar um exemplo. Conhecereis a verdade vos libertará. É a mesma coisa. Quando você conhece a verdade de Deus, que você é pecador, que Jesus morreu para salvar você das consequências do seu pecado, ele te livra do juízo de Deus, que é o inferno, e ele te conduz à vida eterna, que é o reino dos céus. Cara, isso te liberta. Aí você pensa,
Se a pior coisa que pode me acontecer é a morte, e isso está resolvido, a vida ela fica muito mais leve, entendeu? Pela bênção dos retos, a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Percebe? Como que a pessoa que é reta, ela é abençoada. Eu vivo algumas coisas assim, algumas experiências que eu tenho com Deus, de ser abençoado, e Deus faz isso, guarda isso e observa. Aqueles que são abençoados por Deus, aonde essa pessoa vai, aquilo é abençoado. E eu vejo, até mesmo geograficamente, aonde é a nossa empresa aqui, anos sem colocar a luz direito, ruas de terra, roubos. E foi assim, ó, exatamente na data que eu cheguei e comecei a construir e morei aqui, as ruas fizeram rede de esgoto, foram calçadas, fizeram calçada, colocou poste, colocou luz, acabou os roubos. E eu ouvi muitas pessoas dizendo: você teve sorte, depois que você chegou aqui tudo melhorou. E eu achei engraçado que assim, tudo depende da ótica que você enxerga, né? As pessoas entendem que o quê? Isso aconteceu e eu dei sorte de ter chegado. Mas eu sei, cara, que o fato de ter chegado que fez com que essas coisas acontecessem. Quem consegue enxergar o mundo espiritual vê isso. E tem várias outras situações que eu vivi, que aonde Deus me colocou, isso não é mérito meu. Você pode pensar assim, cara, você está se achando, não sei o que e tal. Não tem nada a ver com isso. Não tem nenhuma vaidade minha nisso. É só uma leitura, uma percepção minha, eu enxergar isso. E quando eu enxergo, isso faz com que eu ame a Deus ainda mais. Isso faz que eu busque Deus ainda mais. Isso faz com que eu queira servir a Deus ainda mais. Porque isso poderia acontecer, passar batido. Porque tem várias outras pessoas que também são abençoadas por Deus porque elas são retas, mas como elas não conseguem extrair esse significado, elas não têm essa percepção. E talvez falte a elas conhecer mais a Deus e glorificar mais a Deus justamente por isso, porque são tão abençoadas quanto, ou até mais. Eu conheço pessoas também que são retas, justas, são mais abençoadas do que eu, inclusive, são pessoas muito melhores do que eu, só que elas não conseguem perceber isso. Muitas vezes que eu tenho uma oportunidade, eu consigo até trazer isso, descobrir isso, tirar, né, o que está coberto e mostrar o que está encoberto. Então isso é descobrir. Descobrir algo é isso, está tudo aí. Deus já criou, Deus já fez, Ele continua fazendo. E aí quando você descobre, é isso, você tira aquilo que está encoberto, aquilo que você ainda não percebeu. Isso é o conhecimento. Só que com o ímpio isso não acontece. Quem fala mal do seu próximo não tem juízo. O homem prudente se cala. Eu tenho trabalhado muito isso dentro de mim, porque isso é um erro meu, sabe? Eu já falei mal das pessoas por falar. Essa fase eu venci, embora eu nunca fui muito de ficar falando mal, porque não era meu estilo. E também para levar em conta que eu era a pessoa que todo mundo falava mal, porque quem mais aprontava era eu. Então eu já estou acostumado com isso. Então era mais fácil eu ouvir as pessoas falando mal de mim do que eu falar mal delas, porque eu estava muito ocupado fazendo minhas maldades. Isso é uma realidade. Depois, mesmo assim eu já fiz. Depois eu passei a falar o seguinte: quando você começa a ficar bom de melhorar, de ser mais íntegro, justo e tudo, existe um perigo. Inclusive os apóstolos de Jesus, cada um deles tem um pecado mais evidente. O apóstolo João, que é o apóstolo do amor, um pecado mais evidente dele, que é escondido, mas é evidente, é o fato dele julgar as pessoas. E por que ele faz isso? Porque ele é bom, cara. Porque ele é o melhor. Ele é o melhor. Ele é o que ficou mais perto de Jesus, ele é o mais novo, é o que ficou até o final, é o cara que, ele é o melhor.
Paulo é o que mais serviu, mais trabalhou, beleza. Mas como pessoa, naquela plenitude, João. Mas João julgava as pessoas. Se você pegar os evangelhos, João não aceitava a traição de Judas. Quem toda hora fala Judas, o traidor, é o evangelho de João, porque ele tratava Judas dessa maneira. O relato dele sobre Judas é um relato de que aquilo ainda estava engasgado, sabe? A vaidade dele de querer sentar na cadeira no trono de Deus mostra o quanto ele se considerava bom, melhor do que os outros, ele e o irmão dele, Tiago. E isso, se você for analisar outras pessoas, quando você fica bom, você tem isso, você quer julgar as pessoas e você quer melhores lugares, e eu passei por isso, e eu tento me desfazer disso, mas justamente por ter consciência, eu consigo perceber quando está acontecendo e o que eu preciso fazer. Então é muito fácil quando eu saio das minhas maldades, de um estilo de vida pecaminoso, e eu começo a ser uma pessoa mais próxima de Deus, mais parecida com Deus, então eu começo a julgar as pessoas. Então, até na hora de falar, eu passei a falar quando? Quando eu vejo que a pessoa está errada. Só que essa pessoa estando errada, mesmo que ela esteja, vamos considerar, primeiro, muitas vezes pode ser que ela está errada aos meus olhos. Segundo, vamos considerar que ela realmente esteja errada. E aí, quando você fala, se você fala de uma maneira que machuca, se você fala de uma maneira que vai maltratar as pessoas, olha só, quem fala mal do seu próximo não tem juízo. Então assim, isso é falta de juízo, isso é falta de ter um bom julgamento. Juízo é isso é falta de ter um bom julgamento, isso é falta de juízo. Uma pessoa que tem falta de juízo, é isso, falta de ter um bom julgamento, falta de ter uma boa conclusão. Você não foi um bom juiz. Então, o próprio Deus fala, não seja juiz, seja misericordioso. E aqui tem uma dica, se cala. Aí o que eu tenho aprendido? E isso é exercício, tá? Então, eu não falava mal por motivo algum, beleza. Depois eu falava mal quando eu precisava falar que a pessoa tá pisando na bola, não sei o que. Só que agora eu estou trabalhando o quê? Até nisso eu estou me calando. Porque muitas vezes, o mesmo princípio, Deus fala, quando você corrige o sábio, ele te ama ainda mais. Quando você corrige o tolo, ele te odeia. E aí Deus fala, não corrige o tolo, não fala com o tolo. E você muitas vezes pela amizade, ou por um princípio, ou por qualquer coisa, você vai falar com o tolo e você vai falar mal, porque é um comportamento mal. E aí, cara, o que é o aprendizado? É melhor se calar. O sábio se cala, o homem prudente se cala. Se cala, esse é o conselho. Não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselheiros, há segurança. Eu vou parar nesse aqui porque já está grande. E esses provérbios agora, o 11, o 12, eles são vários provérbios pequenininhos. E aí nós vamos pegar e explorar alguns mais evidentes aqui e compartilhar. Eu vou finalizar o 11 com esse aqui dos conselhos. Esse aqui é Salomão falando. O que Salomão fez com os conselheiros dele? O povo fracassa na falta de bons conselheiros. Todas as vezes que eu errei, que eu fiz uma péssima escolha, que eu tomei prejuízo, eu ignorei meus bons conselheiros. Até mesmo agora, recentemente, eu tive alguns efeitos colaterais no meu físico, no meu corpo e tal. E eu tenho uma pessoa que ela é preparada para isso e ela faz toda a preparação minha nutricional e de exercício para o meu fortalecimento físico. E eu ignorei alguns conselhos. Esse é meu conselheiro para isso. Esse é o cara escolhido por mim e colocado na minha vida por Deus para isso. E aí eu fui ouvir conselhos de amigos que têm suas próprias experiências. Mas os conselhos que eu ouvi me prejudicaram, me fizeram ter efeitos colaterais. 3 amigos com 3 conselhos diferentes, todos 3 me prejudicaram. E eles fizeram por maldade? Não. Eles tiveram boas intenções, mas não foram bons conselheiros.
não dentro do contexto que eu estava, não dentro daquilo. E aí o meu conselheiro, que é o profissional, ele falou comigo: eu te falei antes, você não me ouviu. E aí, sabe quando o coração fica leve? Você está chateado porque aquilo está acontecendo. Isso aconteceu com Jó. Jó ficou chateado com Deus sem saber por que aquilo estava acontecendo. Na hora que Deus dá o significado para Jó, some aquela carga negativa, ele fica leve e agradece a Deus. Comigo a mesma coisa. Na hora que meu amigo me lembrou, o meu nutricionista e personal me lembrou isso, me deu uma leveza, e aí eu pedi perdão para ele, eu pedi perdão para Deus, e falei assim: Deus, eu vou prestar mais atenção. O prejuízo que eu tive no carro foi por causa que eu ouvi também maus conselheiros. A gente precisa prestar atenção nos nossos conselheiros. O povo é destruído, uma cidade é arruinada, é o que Salomão está dizendo. Eu vou terminar com Salomão. Salomão, ele construiu um reino como ninguém, um reino de paz, 40 anos de paz. Israel nunca viveu isso com outra pessoa. Não foi assim antes dele, não foi assim depois dele. Anos de paz. Salomão conseguiu fazer isso. A sabedoria permitiu com que ele fizesse isso. Uma das coisas que ele fez foi colocar conselheiros de várias tribos. Ele tinha os especialistas, ele tinha os conselheiros. Top. Quando ele vai passar o trono e ele morre, o filho dele vai assumir. E o filho dele vai buscar conselheiros. O filho dele pede conselhos por os conselheiros do pai, que são anciãos, mais velhos, e o filho ele pede conselhos para os seus amigos, que eram pessoas que em tese são os conselheiros dele, são os amigos dele. E aqui tem uma lição muito importante. Salomão, ele não escolheu para ser seus conselheiros os seus amigos. Ele escolheu o melhor de cada tribo, porque cada tribo tinha uma cultura, uma essência, um princípio diferente, que ia agregar em conjunto, que estava alinhado com os princípios de Deus. Mas cada um tinha uma característica, e não eram seus amigos. O filho de Salomão, ele tinha esses para poder pedir o conselho, e ainda eles eram experientes. Eles já eram sábios quanto jovens. Eles viveram toda a sabedoria com Salomão. E aí eles vão dar conselho para o filho de Salomão. O filho de Salomão escolheu seus amigos, sem experiência, e ainda são os amigos dele. A gente tem que tomar cuidado com isso. E aí, os sábios, os anciãos, falam com ele: faz diferente do seu pai. O seu pai pegou pesado demais com o pessoal. Afrouxa a corda, agrada o povo, diminui os impostos, deixa o povo prosperar, deixa o povo ficar bem. E aí os amigos falaram assim: cara, você tem que ser mais duro que o seu pai, você tem que pegar pesado, você tem que mostrar para o povo que você é firme, que você é mais duro que o seu pai. E aí ele fala, ele ignora o conselho dos anciãos, dos sábios, e pega o conselho dos amigos e potencializa o conselho dos amigos e fala: todos vocês agora ficam sabendo que eu vou ser mais duro que o meu pai. O meu pai não passa de um dedo mindinho meu. Cara, o filho dele não fez nada, não tem história nenhuma. Ele quer comparar com Salomão. Ele está falando que Salomão não passa do dedinho dele. Ele destrói o reino. O reino é dividido ali. Ali as tribos vão ser divididas, vai ter Israel e vai ter Judá, 2 países, e cada um vai ter um rei e o reino se divide. E ali se perde. E Deus mantém Judá por causa de uma promessa que Deus fez para Davi. Não por causa de Salomão, que já tinha pisado na bola, muito menos por causa do filho de Salomão. Então, tenha bons conselheiros. Eu acho que dá para fechar com chave de ouro, viu? Tem muito conhecimento nisso, viu? Eu não sei se você tem tido esse tipo de ensino em outros ambientes. Claro que você acha muita coisa boa aí na rede social. Mas se você está ficando até o final, está acompanhando, uma maneira de você ser grato a esse tempo que eu tiro para compartilhar um pouquinho com vocês é fazer isso engajar de verdade, sabe? Comentar aí,
compartilhar nos seus grupos, falar com as pessoas, assiste isso aqui, cara. Convida as pessoas a ser mais sábias, edifica a vida dessas pessoas, fala desse assunto com as pessoas. Fala assim, ó, vamos sentar aqui, vamos ler Provérbios junto? Isso é muito sério. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Valeu!